último episódio de Grandes Civilizações. O mundo mudou muito depois do século IV depois de Cristo. Não era mais suficiente conquistar, saquear e dominar territórios para manter o poder e a riqueza. Agora havia uma outra maneira de acumular riquezas, fazendo comércio com o Extremo Oriente. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, continuou a florescer. De fato, ele se transformou no que chamamos de Império Bizantino e durou mais de 1000 anos. Justiniano usou a vasta quantidade de dinheiro que estava entrando no Império e ordenou a construção de diversas obras. Primeiro, ele construiu a frota de guerra mais importante de todo o Mediterrâneo. E com isso protegeu o comércio dos ataques de navios piratas. Então Justiniano decidiu unir o Império através da religião. Assim ele ordenou a todos os habitantes que adotassem o cristianismo como a única religião do Império. Ele também ordenou a construção de uma infinidade de igrejas. Ninguém tinha a menor dúvida sobre onde ir para rezar. Grandes Civilizações. O Império Bizantino, segunda parte. O Império Bizantino englobava alguns dos territórios mais maravilhosos do mundo antigo. Mas após a morte de Justiniano, nenhum dos imperadores que o sucederam foi capaz de manter o que ele tinha conseguido. E as fronteiras do Império começaram a enfraquecer. No século VII, os lombardos expulsaram os bizantinos da Itália. Os eslavos assumiram o norte. E as poderosas forças do Islã conquistaram muitas províncias do leste. O Império Bizantino foi diminuindo com o tempo. Cara, parece que o Império Bizantino não estava num bom momento. Com tantas guerras, os bizantinos estavam sobrecarregados e o povo estava morrendo por conta de doenças que se espalharam pela capital. Os bizantinos pensavam que não poderia ficar pior. No século XI, os turcos conquistaram a cidade de Jerusalém e ameaçaram invadir o Império do Oriente. Assim, o imperador Aleixo fez a única coisa que ele poderia fazer. Socorro, 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 socorro! Ele pediu ajuda. E sabem quem ele chamou na hora da necessidade? O Papa, que estava à frente da Igreja de Roma e que era um dos homens mais poderosos da época. Claro que nessa época não havia telefone. Mas a ideia é essa. Alô, Papa Urbano II? O senhor tem que enviar algumas pessoas para ajudar. Esse pedido de ajuda começou um período muito importante da história. As Cruzadas. As Cruzadas. Jerusalém era uma cidade muito importante do mundo antigo. Ainda que o nome significasse Cidade da Paz, todos os povos estavam disputando o território. Jerusalém foi fundada pelos israelitas na terra que havia sido muito importante para eles. Mas Jerusalém também era o local do Santo Sepulcro de Cristo. E por isso a cidade era muito significativa para os cristãos também. Porém, no ano 1071, a cidade tinha caído nas mãos dos turcos. E eles não permitiam mais que os cristãos se aproximassem do Santo Túmulo de Jesus. Papa Urbano II convocou todos os nobres da Europa e lhes disse: precisamos voltar para a Terra Santa e assim recuperá-la para o cristianismo. E então, por toda a Europa, os reis, duques e príncipes reuniram exércitos e partiram para uma longa viagem ao Oriente Médio para retomar a cidade de Jerusalém em nome do cristianismo. Essas guerras terríveis começaram no ano de 1096, duraram quase 2 séculos e eram conhecidas como as Cruzadas. Uma vez atingido seu objetivo religioso, estes mesmos nobres europeus ainda estavam de olho em outro alvo. Ora,
Ora, já que fizemos todo o caminho até aqui, por que não conquistar Constantinopla também? O que vocês acham da ideia? Como os cristãos do Ocidente não estavam de acordo com os cristãos do Oriente, em 1204, os cruzados conquistaram Constantinopla. Por quase 60 anos, o Papa, líder dos cristãos ocidentais, controlou a Igreja Bizantina a partir de Roma. E como se isso não fosse o bastante, os turcos ainda não tinham vencido a luta por Constantinopla. Eles foram enviando seus exércitos para o sul e avançando lentamente. Parecia que o Império Bizantino estava condenado. A queda de Constantinopla. Os turcos finalmente chegaram à frente dos portões de Constantinopla em abril de 1453. O sultão turco Maomé II montou sua tenda na frente dos portões e declarou que ele não sairia de lá até que entrasse na cidade. Atrás dele havia um exército enorme, cujos números eram maiores do que a população de toda a cidade. E por trás deles havia ainda a arma secreta dos turcos. De fato, nas viagens à China, os turcos haviam descoberto uma invenção poderosa: a pólvora. Alguns contos diziam que Maomé havia trazido com ele um canhão tão grande que teve de ser puxado por 300 bois. Esse canhão era o maior que o mundo já tinha visto. Ele disparava bolas que pesavam mais de meia tonelada, lançando-as ao longo de 1 quilômetro de distância para destruir os muros de Constantinopla. Após 2 meses de luta e constante bombardeio contra seus muros, Constantinopla caiu. Os turcos invadiram a cidade semidestruída. Maomé II assumiu o controle de Constantinopla e transformou-a em capital do Império Turco-Otomano. E ele mudou o nome da cidade para Istambul, que ainda hoje pode ser visitada na Turquia. O fim de uma era. Por mais de 1000 anos, Bizâncio foi o ponto de comércio que unia a Europa ao Oriente. Era a ponte que ligava a Europa à enorme riqueza de países muito distantes, em especial a China e a Índia. Mas os europeus perderam esta ligação comercial quando ela caiu nas mãos dos turcos. Toda a Europa estava desesperada para encontrar novas rotas comerciais, razão pela qual um grande número de aventureiros e exploradores surgiu naquela época. 39 anos depois da queda de Constantinopla, uma expedição espanhola, liderada por Cristóvão Colombo, partiu para o mar. Colombo estava convencido de que o mundo era redondo. É isso aí, redondo como esta pequena bolinha aqui. Ele pensou que se partisse em direção ao Ocidente, ele poderia dar a volta e chegar no Oriente. Colombo estava certo, mas quando tentou fazer isso, bateu num enorme obstáculo. Colombo tropeçou em um continente inteiro que nenhum europeu sabia que existia. Então, quando desembarcou, Colombo pensou que tinha atingido a Índia. Mas essas terras eram realmente as Américas. E sua descoberta começou um capítulo completamente novo na história das civilizações. Agora vamos usar nossa bússola do tempo para saber mais sobre a história da pólvora. O canhão de Maomé ajudou os turcos a destruir a muralha espessa que protegia Constantinopla. Assim tomaram o controle da cidade e tudo o que restava do Império Bizantino. Mas de onde vinha essa arma tão poderosa? Da casa do Maomé? Não. Quer dizer, de onde surgiu a ideia de fazer um canhão usando pólvora para fazer fogo? A ideia original veio da China, onde muitas descobertas e invenções incríveis foram realizadas. No século IX, os alquimistas chineses descobriram que através da mistura de enxofre, carvão e salitre, poderiam fazer uma substância que queima com facilidade. O chinês usou esse pó preto mágico, conhecido como pólvora, para fabricar fogos de artifício e criar belas cerimônias para afugentar os espíritos da noite. Não foi o Maomé que inventou? Ai, que medo! Viu como funciona bem? Em seguida, no século XII, os chineses começaram a usar tubos de bambu para lançar projéteis contra seus inimigos. O canhão foi inventado. Mas o bambu não funcionou muito bem, porque o tubo era destruído quando o canhão era disparado. Assim, os chineses finalmente começaram a usar tubos de metal por volta do ano 1290. Em meados do século XIII, os mongóis vindos da Ásia varreram as terras da Europa, conquistando tudo à sua frente e trazendo com eles armas carregadas com pólvora. Até aquele momento, os europeus não sabiam sobre a técnica de fabricação da pólvora.
e fugiram aterrorizados desses conquistadores. Os turcos também aprenderam a usar a pólvora. E essa vantagem foi fundamental na conquista de Constantinopla. Foi apenas depois do século XIV que a técnica de fabricação da pólvora começou a se espalhar por toda a Europa. Grandes avanços na metalurgia no século XVI permitiram a criação de armas muito poderosas, bem como de armas menores que eram fáceis de transportar. Desde então, armas de fogo ficaram mais refinadas e foram cada vez mais utilizadas, até que substituíram totalmente todas as outras armas de guerra.